E estamos de volta para sabermos um pouco mais da vida, dos interesses variadíssimos do nosso entrevistado de hoje, Max Velati. Você viajou muito pela Europa, por outros lugares também, não é? Na verdade, eu viajei menos do que você possa imaginar. Eu fiquei muito tempo em poucos lugares. Tem gente que viaja passando 5 dias em um lugar, 10 dias e no final conhece 150 aeroportos. Eu viajei e conheço pouco da Europa, mas eu fiquei muito tempo nos lugares que eu escolhi ficar. Eu fiquei 6 meses quase na Escócia, eu fiquei quase 3 meses na Irlanda. Então, sempre muito tempo em cidades menores para poder ver o dia a dia, o cotidiano das pessoas. Então, não sou um sujeito assim tão viajado em termos de área coberta. Né? Parece que você é mais variado no sentido das profissões que você exerceu nesses lugares, Questão né? de sobrevivência, Na verdade, não chegam a ser profissões. Profissão mesmo, eu acho que eu diria que eu sou Ofícios, só escritor. Né? Modos de você ganhar a vida viajando que você tem que fazer o que aparece. Então, o que apareceu no meu percurso foram essas coisas. Desenhista de história em quadrinho, professor de esgrima, colher tâmara no deserto. Então, é isso que tinha disponível e eu tinha que aceitar fazer, porque era uma maneira de ganhar o sustento. Agora, cada profissão, imagino eu, cada ofício, né, como você está falando, tem suas características. Não dá para a gente abordar todos, mas assim, por exemplo, professor de esgrima. O que é? A esgrima ocupa um lugar na minha vida imenso. Eu sou esgrimista há 30 anos. Então, eu não consigo me imaginar me dedicando a um esporte que não seja a esgrima. Então, como o que ela exige? A esgrima é um jogo de xadrez em alta velocidade e exigindo resistência física para você correr atrás do tabuleiro. É um jogo muito complexo, é o duelo de duas vontades opostas, que é exatamente a definição mais clara. Eu quero matar você, você quer matar, e a gente vai ver quem morre. Então, nada é mais oposto do que isso, e uma fração de segundo dá para você desferir um golpe na esgrima. Então, tem todos os desafios que você possa desejar, porque você tem que ter resistência física, você tem que ter capacidade de decidir, você tem que ter capacidade de agir. Então, a esgrima, para mim, é um resumo das coisas que você tem que aprender para lidar bem com a vida. Então, eu sou esgrimista, mais talvez até do que eu sou escritor. E quando você vê um filme, por exemplo, Os Três Mosqueteiros, dá para notar? Qual versão? Eu vi todos várias vezes, pode falar. Imaginei que é o seu livro preferido, quem sabe um dos seus, pode ser que seja esse, não é assim? Mas quando você vê um ator que foi preparado rapidamente, dá para perceber? Dá para perceber. Eu já preparei, inclusive, atores para peças de teatro. Eu preparei o Galpão para fazer Romeu e Julieta, eu preparei nos Estados Unidos outros grupos também para montagem de Shakespeare. E a esgrima cênica, a esgrima para o teatro, ela é um componente da carga dramática da história. E muitas vezes nos filmes, como os atores são mal preparados, você tem às vezes uma carga dramática nos diálogos, nos cenários, na fotografia, aí quando tem um duelo de esgrima, aquilo cai para o ridículo. Então, isso é ruim. O diretor tem que saber preparar os atores de uma maneira que a esgrima seja parte da intensidade dramática. Shakespeare usou esgrima em quase todas as peças. Você tem Hamlet, você tem Romeu e Julieta, gente morrendo à torta e à direita. Espetado na ponta. Espetado na ponta. E Shakespeare, até nos relatos, ele mostra um conhecimento profundo de esgrima. Até pelo texto você percebe que é um assunto que ele domina. Então, é chato você ver um filme onde estão falando tudo errado, usando as armas erradas, às vezes com erro de 3 séculos. Já vi isso acontecer. Então, mas amigos me ligam para dizer, esse filme é bom, a esgrima é boa, não é? E tal. Então, eu sou um consultor. Olha, esse tipo de coisa. E outra profissão, eu te falei que de todas as profissões, né, de todos os ofícios, de novo, que você exerceu, o que eu achei mais poético é colhedor de tâmaras no deserto. Não é poético. E não é poético? Não, tem que acordar 4 horas da manhã e ir para um campo no deserto de Negev, onde você pode ter temperaturas de 50 graus. Você tem que trabalhar de 5 da manhã a 1 da tarde, porque ninguém suporta aquilo depois de 1 da tarde. Você tem que escalar uma palmeira cheia de espinhos que você tem que cortar com um alicate. Não é poético. Mas era uma maneira de sobreviver. Eu queria viver no deserto um tempo, eu queria conhecer a vida do deserto. Eu acho que é uma vida muito despojada, muito simples. Eu queria entender um pouco melhor isso, foi o que apareceu. Mas não é uma coisa que eu sonho em fazer assim com esse ar poético de o colhedor de tâmaras, dizer, não, é trabalho duríssimo, eu quero
distância, se eu puder evitar. E trabalhar em escavações arqueológicas, era emocionante ou era também burocrático? Era ficar espanando ali o ossinho, varrendo? Não, isso é o arqueólogo que faz. Eu era o estágio anterior e fiz por pouco tempo. Eu era o cara da pá, da picareta mesmo, de tirar os excessos até que chega o arqueólogo de fato e começa a fazer esse trabalho mais fino. Então, de novo, é uma descrição poética para um trabalho que não tem nada além de pá, muita pedra, muita terra, poeira. Sujeira, poeira, água para você hidratar. Agora, tudo isso, você é escritor, daqui a pouco nós vamos falar mais detidamente sobre isso. Mas essas experiências, né, de viver fora, mesmo que seja 6 meses, 1 ano, trabalhando ali, né, com as pessoas, te valeu, assim? Eu acho que, claro, sim, e para quem ganha vida com literatura, que é o meu caso, você ter na sua experiência pessoal um leque amplo de emoções, de convívios, de diferenças, de problemas, de desafios, tudo isso acaba enriquecendo a sua literatura, porque você aprende de fontes variadas a saber e a reconhecer quem você é de fato. Porque, na verdade, a gente só sabe quem a gente é em ação. Eu posso ter uma ideia sobre eu ser assim, ou ser assado, mas se isso é só uma filosofia, só uma reflexão, eu não tenho certeza se isso é assim de fato. Mas quando eu viajo e me coloco à prova, eu vejo em ação quem de fato eu sou. Mas que tipo de prova que você passava? Eu posso achar que eu sou um cara muito tolerante e numa prova boba, concreta, num outro país, eu descobri que eu não sou tão tolerante assim. E aí você tem que aprender, você não é tão bom quanto você achou que fosse. E o inverso. Você, às vezes, achando que não é... Eu sou brasileiro, terceiro mundo, vou para um país tão adiantado, e lá eles sabem muito mais, e você chega lá e virar um professor de esgrima, quer dizer, que é uma coisa inesperada para um sul-americano, então você descobre, eu também não sou assim tão ruim. Essas experiências, essas lições, acabam fazendo com que você tenha uma ideia muito mais precisa sobre quem você é. E o texto reflete isso. Quer dizer, um bom escritor, na minha opinião, é aquele que sabe muito bem quem ele é. E daquilo que ele está falando. Né? Porque se ele não sabe e não acredita naquilo, o leitor não tem como acreditar e não tem como confiar. Então, eu acho que sim. Agora, nós estávamos conversando antes que, de uma certa forma, você foi um pouco estrangeiro a sua vida toda. Agora que você fincou raízes em Nova Lima, está com uma família, uma filha, sim, 3 cães. 3 cães, portanto, faz parte da família, esposa maravilhosa, né? Faz parte da família, claro. Lógico, só faltam sentar à mesa, mas claro, são parte da família. Isso. Não, que as pessoas estranham, né, quando a gente fala isso, às vezes que o animal faz parte da família, que quem a gente é muito próximo, mas... não entende. Não e entende, não adianta explicar. Né? Não adianta explicar, é verdade, não é? Mas então, você, durante muito tempo, você se sentia estrangeiro, né? É verdade. A gente conversou sobre isso antes, em grande parte porque a minha vida me levava a esse tipo de situação, mas eu fico desconfiando que eu talvez também tenha um pouco de culpa nisso. Eu nasci no Rio de Janeiro, mas fui para o interior de Minas, onde eu fui recebido sempre como carioca, o menino que chegou depois. Minha família não era da família tradicional, né? Falando X e tal. Aí depois eu voltei para o Rio de Janeiro, mas eu tinha morado em Minas, então eu era mineiro, já não era mais o carioca. Então eu era o mineiro no Rio de Janeiro, eu era o carioca em Minas Gerais, aí fui para o exterior, aí eu era o estrangeiro mesmo, aí eu era o estrangeiro porque era brasileiro e tal. Aí voltei do exterior, mas passei muito tempo fora, sou alto, pele vermelha, né? Olho claro, é o gringo e tal. Então eu sempre fui tratado como um sujeito que chegou de fora, seja lá onde seja esse de fora. Mas eu sempre carreguei esse estigma de não ser do próprio lugar, de não ter crescido, não ter raízes. Então, em grande parte, eu acho que eu procurei essas situações. Então eu sou um pouco a causa desse problema. Mas, por outro lado também, isso acabou acontecendo meio, né, independente da minha vontade. Então, eu ainda estou avaliando essa questão. Mas o meu desejo hoje é fincar raiz, é ficar num lugar. Agora, é interessante que o Simmel, né, o Georg Simmel, um sociólogo, né, século XIX para XX ali, não mais para XX, ele falava que o estrangeiro é aquele que tem um olhar diferenciado também, porque ele coloca em questão tudo. Bom dia, boa tarde, mas por quê? Bom dia, boa tarde. 3 beijos, 2 beijos, né? Isso, você acha que talvez ser estrangeiro tenha te aberto um pouco esse olhar mais questionador? Eu acho que você está certa. E eu acho, a suspeita que eu tenho de que eu tenha sido o próprio causador do problema é a profissão que eu tenho, que é ser escritor. Então, a profissão de escritor combina muito com esse olhar sempre
de estrangeiro, esse senso de observação. Não é um olhar desconfiado, é um olhar que coloca em questão. De fato, eu acho que uma coisa está ligada à outra, e se eu tivesse outra profissão, quer dizer, podia ser uma coisa que aconteceu na minha vida. Mas o fato da profissão que eu exerço hoje ter uma relação tão grande com esse olhar de fora, eu acho que eu mesmo provoquei a situação, e mesmo quis ser estrangeiro, porque isso é bom para a literatura. Acho que esse tipo de exercício de olhar de fora para a literatura é muito bom. Para falar da mesma coisa que todo mundo vê, do mesmo jeito que todo mundo vê, não faz sentido. Isso. Então eu acho que a literatura é uma prova, uma evidência de que eu escolhi um pouco esse olhar e essa vida de estrangeiro. Mas agora eu quero fazer outra literatura. Bom, nós vamos fazer um pequeno intervalo e daqui a pouco nós voltamos aí, sim, com o Marcos Velati, escritor.